Essa queda aqui é a mesma coisa no futebol, é 1, 2. É 1, 2. Se recebeu, você já tem que tocar. Eu não faço contato nenhum com o meu adversário e nem deixo ele fazer comigo. Então a minha primeira pegada é o 1, a segunda é o 2. Eu faço a pegada e só seguro. Quando a segunda for entrar, a segunda entra puxando. Quando ele der esse passo na frente, eu calço, agora as duas empurram. Então ela devagar é assim. Então é 1, 2. Entendeu? Então é 1 eu seguro, 2 eu puxo e calço, 3 eu empurro. Então ó, 1, 2, calça, 3 eu empurro. Aí rápido ela vai ficar assim. Eu não faço pegada, não deixo o cara fazer pegada, pega aqui e projeta o corpo. Vai. 1, puxa, calça, e perfeito.